Olá pessoal, novamente, ainda com o nosso assunto conjuntos numéricos, né? Ainda também no conjuntos numéricos é o conjunto dos números inteiros. Vamos para a operação de radiciação de números inteiros, tá? Radiciação de, eu vou ler isso aqui, depois eu vou colocar uma ideia para vocês no outro slide. Aqui, ó, a raiz enésima, também falam de raiz enésima, né? Enésima, de ordem n, tá? Ela tem de ordem n, de um número inteiro a, é a operação que resulta em um outro número inteiro não negativo b, tá? Lembra, esse b aqui fala, ele pode ser negativo sim, tá, né, pessoal? Ele pode ser negativo desde que o radicando seja negativo, certo? For negativo e for uma raiz cúbica, por exemplo, for o índice aqui tem que ser ímpar também, né? Tem que ser ímpar e o radicando tem que ser aí pode ser negativo sim, esse resultado aqui, tá? Não sei por que não apareceu, tá? Depois a gente verifica aqui no exemplo. Vamos lá. Que elevado à potência n, um número que elevado à potência a n fornece o número a, certo? O número n é o índice da raiz, enquanto que o número a é o radicando, é o que fica dentro. Aí eu vou logo dar uma riscadinha aqui para vocês aqui no final, olha, é isso aqui. Esse símbolo aqui é o radical, pessoal, é isso bem aqui, ó, vendo aí no vídeo. O radical é esse símbolo. Esse n bem aqui é o índice que fica bem aqui, tá? Se esse n, o valor dele for 2, isso aqui é uma raiz quadrada. Se for 3, é uma raiz cúbica. Se esse n for um 4 para cima, a gente chama raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, entenderam? E o que fica aqui dentro é o a. Esse azinho que está dizendo aqui, ele está sendo chamado de radicando, pessoal. Tá aqui, ó, radicando é o número que fica aqui dentro do radical, certo? E o resultado, que ele está chamando de b não negativo, esse b pode ser negativo sim, pessoal. Pode ser negativo esse b sim, tá? Eu peguei de um livro, tá dizendo que não pode. Olha aí como pode. Ele está dizendo assim, ó, o número n é o índice radicando, blá blá blá. O que fala aqui, olha? Ele diz que elevado à potência n fornece o número a. Ou seja, se a gente pegar esse a aqui, tá? Que no caso se fosse o menos 2 ao quadrado, ao cubo, menos 2 ao cubo é quanto? É menos 8, certo? Menos 8, vou colocar entre parênteses aqui. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então, a raiz cúbica, tá? De menos 8 dá quanto? Dá menos 2. Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Aí eu não entendi por que está dizendo aqui, olha. É a operação que resulta em outro número inteiro não negativo, tá? B. Não negativo. Acho que ele está se referindo aqui dentro, não ser o zero, né? Também. Tá, mas o fato é que dá para o B ser negativo sim, certo? Então vamos lá, olha. Continuando a leitura bem aqui. A raiz quadrada de ordem 2, tá? A raiz quadrada também chamada, quando n for 2 é raiz quadrada, de um número inteiro a, é a operação que resulta em outro inteiro não negativo, agora sim não negativo, que elevado ao quadrado coincide com o número a, certo? Aí sim. Vamos continuar aí, olha. Observação: não existe a raiz quadrada de um número inteiro negativo, né, no conjunto dos números inteiros. Não existe isso aqui, olha, pessoal, tá? A raiz quadrada, olha, quando não aparece aqui o 2, é para você entender que é o 2 que está aqui, tá, pessoal? Quando é raiz quadrada, não aparece aqui, mas quem está aqui é o 2. Levem isso sempre com vocês, é o 2. E quando for raiz cúbica, professor, aí vai aparecer do 2 para cima, do 3 para cima aparece raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Só a raiz quadrada que não é colocado, mas ele está oculto aqui o 2, tá?
Então não existe isso aqui, pessoal, no conjunto dos números inteiros e dos números reais em geral, tá? Quando a gente falar lá para frente, não existe a raiz quadrada de menos 4. Por quê? Não existe um número, tá? Isso daqui não existe. Eu não lembro se o não existe o é virado para esse lado ou para o outro, mas depois a gente verifica isso. Não existe um número n, tá? Que é elevado ao quadrado de menos 4. Né? Todo número elevado ao quadrado dá positivo. Mas não existe um número n inteiro ou qualquer que seja que é elevado ao quadrado desse número daqui de dentro. Por isso que não existe raiz quadrada de número inteiro negativo, certo, pessoal? Ah, só uma ideia. Desse jeito aqui existe, tá, pessoal? O pessoal se confunde muito em dizer, ah, mas tá aqui a raiz quadrada de um número negativo. Não. Aqui o sinal de menos está fora, pessoal. E a raiz quadrada é do 4 positivo, tá? A raiz quadrada é do 4 positivo. A raiz quadrada de 4 dá 2. 2. E o sinal de menos que estava fora fica aqui fora. Então, o resultado de menos, a raiz quadrada de 4, é 2. Como o sinal de menos estava fora, então dá menos 2. Certo? Não vão confundir essa escrita aqui com essa daqui de baixo. Certo? Vamos continuando aí. A raiz cúbica de ordem 3, tá? A raiz cúbica é quando tem aquele 3zinho lá. Vou até colocar bem aqui para vocês. Quando tem o 3 aqui. De um número inteiro A é a operação que resulta em outro número inteiro que elevado ao cubo seja igual a A, certo? Aqui não restringimos os nossos cálculos somente aos números não negativos, certo? Vamos lá. Olha, a raiz cúbica de 8 é 2. Por que a raiz cúbica de 8 é 2? Porque o 2... quando ele for elevado ao cubo, dá o 8zinho lá de dentro do radicando, né? Então a raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. E é verdade, pessoal. Ó, 2 ao cubo, tá? É 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2, certo? Levem isso. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque o menos 2 ao cubo dá menos 8. Aqui, ó, só já colocar direto aqui, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? Menos com menos dá mais, com outro menos dá menos. Então a raiz cúbica, as raízes cúbicas de números negativos, elas existem. Elas existem porque um número elevado ao cubo negativo, tá, dá o número lá de dentro negativo. É só as raízes quadradas de números negativos que não existem. Na verdade, as raízes de índice par de números negativos não existem. Mas as raízes de índices ímpares, tá, de índice ímpares, do jeito que está aqui, de números negativos, elas existem porque tem um número que é elevado ao índice, ao expoente ímpar, que dá negativo, certo? Continuando aí, pessoal. A raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque se você pegar o 3 e elevar ao cubo, né, dá 27. Então, tem raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de menos 27 é o menos 3, porque o menos 3 elevado ao cubo dá um menos 27 lá de dentro. Deu para entender? É isso aí, vamos continuar. Observação. Ao obedecer a regra dos sinais para o produto de números inteiros, concluímos que se o índice da raiz for par, não existe raiz de número inteiro negativo, né? Não existe raiz de número inteiro, é isso que ele está dizendo. Se o índice, o número que fica bem aqui, ele for um número par, nesse caso é ímpar, tá? Se for um número par, não existe a raiz de um número inteiro negativo. E se o índice da raiz for um número ímpar, é possível extrair a raiz de qualquer número inteiro, certo? Tanto do número aqui de dentro sendo negativo ou positivo, ok? Propriedades da radiciação. As propriedades, olha.
As propriedades a seguir só podem ser aplicadas para radicais com radicandos não negativos, tá? Com radicandos não negativos. E com o índice do radical, o número natural, tá? O índice é aquele númerozinho que fica bem aqui, ó, pessoal. O número que fica bem aqui tem que ser o número natural, tá? Não pode ser número natural maior que 1, tá? Tem que ser maior ou iguais a 2, tá? Ou seja, tem que ser de 2 para cima. Vamos lá. Satisfeitas essas condições, a existência tem que... Primeira propriedade. A raiz enésima, a raiz n, tá? De um número a vezes o número b. Olha, preste atenção. A raiz n de um número a vezes o número b. Aqui dentro do radicando tem um produto. É o produto da raiz enésima do a com a raiz enésima de b. A gente pode separar esse produto aqui, pessoal, dessa raiz, separadamente para o a e para o b. Exemplo numérico. Olha o 32 aí, a raiz quadrada aqui, como não aparece, a raiz quadrada, tá? O n é como se fosse 2. A gente pegou o 2 e fatorou como 4 vezes 4 vezes 2. Aí foi separado aqui, tá? Do jeito que tá aqui, só é multiplicação aqui dentro. Então, essa raiz quadrada de todos esses três números aqui dentro desse produto, a gente pode separar na raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 4 de novo, vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 4 dá 2, está bem aqui o resultado. Olha. E a raiz quadrada desse outro 4 dá 2 de novo. Só a raiz quadrada de 2 que não é exata, então a gente só repetiu. Aí aqui fora ficou 2 vezes 2, que dá 4. Então o resultado simplificado da raiz quadrada de 32 é 4 raiz de 2. Certo? Então deu para a gente usar essa propriedade aqui, pessoal. Deu. Ok? Bora para a próxima propriedade, a propriedade 2. A raiz de um quociente é o quociente da raiz, ou seja, a raiz enésima do quociente A por B é a raiz do A sobre a raiz do B. Então a gente pode pegar, se tem uma fração aqui dentro, então a gente pode desmembrar, vamos falar assim, desmembrar a raiz tanto para o numerador quanto para o denominador, assim, com números. Olha, a raiz cúbica, no lugar do n foi colocado um 3, então raiz cúbica de 8 27avos. Então o que a gente fez? A gente pegou e colocou raiz cúbica do 8 dividido pela raiz cúbica de 27. Pode isso? Pode. Então a raiz cúbica de 8 a gente já viu que dá 2. A raiz cúbica de 27 a gente já viu que dá 3. Então o resultado disso aqui é 2/3. Certo? Pessoal, não entendeu? É só voltar o vídeo de novo aí que vai dar para entender sim. Vamos lá. Propriedade 3. Aqui diz o seguinte. A raiz enésima de A elevado a um expoente m, né? É o que? É a raiz enésima do A elevado a m. Esse m aqui, como expoente, ele entra como expoente do radicando, certo, pessoal? Então vamos lá, tem uma potência aqui, o n está fora, e tudo que está aqui na raiz é como se fosse a base. Esse m ele entra aqui para o radicando, para ser o expoente do radicando, certo? Para todo o m pertencente aos inteiros. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. De acordo com o que nós vimos aqui, esse 2 aqui, ele pode entrar e ser expoente do 5. Então fica raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? E isso daqui, raiz cúbica de 25. A raiz cúbica de 25 não é exata, então fica assim mesmo. Certo, pessoal? Continuando. Aqui é n vezes p, é o índice, tá? N vezes p, a raiz de n vezes p, tá? De a elevado a mp. O que a gente pode fazer aqui? Aqui está dizendo que a gente pode simplificar esse p, com esse p pode ser cortado. Aí fica só raiz n, o p foi cortado, tá? Pode ficar só a raiz n de a elevado a m. O p foi cortado, tá? Para todo p não nulo, tá? E m pertencente aos inteiros. É isso aqui, ó. Aqui está a raiz sexta de 5 elevado ao cubo.
O 6 pode ser escrito como 3 vezes 2, porque 3 vezes 2 dá esse 6. Aí aqui, o 5 elevado ao cubo, o 3 pode ser escrito como 3 vezes 1. O que aparece nos dois? Aparece o 3 aqui e aqui. A gente pode cortar. Aí, então ficou o 2 aqui e ficou o 1 aqui, certo? Então, raiz quadrada de 5. Então, esse raiz sexta de 5 ao cubo é a mesma coisa que a raiz quadrada de 5, certo, pessoal? Essas propriedades aqui são um pouquinho mais complicadas, mas se a gente prestar bem atenção, dá para entender sim. Mas essa propriedade aqui, olha, a raiz é mésima, né? A raiz m da raiz n de a. O que basta a gente fazer? Basta a gente pegar o m e multiplicar pelo n. E fica numa só raiz, tá? De m vezes n de a. Então, assim, exemplo numérico. Olha aqui, a raiz cúbica da raiz quadrada de 5. Basta pegar o 2 e multiplicar pelo 3. Então, vai ficar 3 vezes 2, raiz de 5, que a gente pode até deixar mais bonito. 3 vezes 2 dá 6. Então, fica a raiz sexta de 5, certo? Aí fica assim, pessoal, termina aqui desse jeito, tá? Não tente resolver isso aqui, não. Isso aqui vai dar um número irracional difícil de encontrar manualmente, só pela calculadora mesmo, ok? Bom, pessoal, é isso. A parte dos radicais, da radiciação, na parte das propriedades, tem que estudar um pouquinho mais mesmo, tá? Fiz o vídeo um pouco rápido, mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Até mais.